a gestão do dinheiro, contrariando a crença popular que a coloca no campo da matemática avançada ou da análise estatística. Raramente é uma questão de inteligência bruta. Não se trata de quocientes de sabedoria numérica elevados ou da capacidade de resolver equações diferenciais. É, antes de tudo, uma questão fundamental e intransigente de comportamento humano. Saber como o dinheiro funciona, ou seja, entender as mecânicas de juros compostos, diversificação e inflação é inegavelmente útil. É a fundação técnica que fornece o mapa. No entanto, o conhecimento verdadeiramente essencial, aquele que define a linha entre a prosperidade duradoura e o colapso financeiro, reside em saber como você funciona. Finanças, na prática diária e na manutenção de um patrimônio robusto ao longo de décadas, não são matemática pura. São, em sua essência, psicologia aplicada. As nossas decisões mais críticas sobre a construção, proteção e expansão da riqueza não dependem, na maioria das vezes, da leitura exata de gráficos ou da aplicação impecável de fórmulas complexas, que tentam prever o imprevisível. Elas dependem crucialmente da forma como reagimos, sob pressão, à ganância que nos tenta arriscar mais do que podemos perder, ao medo que nos impulsiona a vender no momento errado e à pressão social constante que distorce nossa percepção do que é suficiente e necessário. É a disciplina sobre as emoções que distingue o investidor que sobrevive do investidor que flutua e afunda. Se a prosperidade duradoura e sustentável é o seu objetivo inegociável, então a disciplina sobre as suas emoções será sempre, sem exceção, mais valiosa e mais rentável do que qualquer retorno espetacular que o mercado possa oferecer em um trimestre isolado. O mercado é um campo de batalha onde a luta não é contra outros investidores, mas contra o espelho. A nossa mente adora narrativas simples e previsíveis. Olhamos para o sucesso de terceiros e o descrevemos como uma jornada lógica, passo a passo, onde o protagonista utilizou sua genialidade para superar obstáculos claramente definidos. No entanto, o sucesso financeiro real, aquele que parece quase inexplicável em retrospecto, que não pode ser replicado em um livro didático, é frequentemente uma mistura complexa de trabalho duro, inegável competência, persistência metódica e uma quantidade substancial de risco invisível. É uma combinação de elementos que torna a trajetória muito mais tortuosa e menos meritocrática do que gostaríamos de admitir. É vital reconhecer com humildade e clareza que sorte e risco não são conceitos distantes ou abstratos, mas sim dois lados da mesma moeda intrinsecamente ligada à vida e aos mercados, e que você não pode controlar nenhum dos dois. Ambos são, por definição, imprevisíveis, e ambos influenciam drasticamente os resultados. A sorte é o evento que, sem ser causado diretamente pelo seu esforço ou sua decisão, resulta em um benefício desproporcional. O risco, por outro lado, é a probabilidade de que um evento, também fora do seu controle direto, cause uma consequência severamente negativa. O erro mais perigoso que cometemos é um erro de atribuição psicológica que distorce a nossa percepção da realidade. Quando as coisas dão certo e o patrimônio cresce, tendemos a inflar o nosso ego, atribuir o resultado inteiramente à nossa genialidade, à nossa sagacidade superior ou à nossa visão de mercado inigualável. Quando inevitavelmente as coisas falham, quando o mercado corrige, quando a economia desacelera ou quando uma aposta se prova errada, nós prontamente culpamos o mercado, a economia ou simplesmente a má sorte. Esta negação da sorte no sucesso e a aceitação da sorte no fracasso é um erro de atribuição que se torna um veneno lento para a disciplina. Ela leva a riscos desnecessários, a uma exposição insustentável ao imprevisto e, pior ainda, a uma incapacidade de mudar o curso quando os dados indicam o contrário. A humildade financeira não é uma fraqueza ou uma virtude meramente moral. Ela é a arma defensiva mais potente que você pode possuir. Ela o lembra, constantemente e de forma calibrada, que, embora você precise de esforço rigoroso e competência técnica para ter sucesso, você também precisa de margem para o erro. E a aceitação de que o universo financeiro é caótico o suficiente para que, mesmo as melhores decisões, tomadas com os melhores dados disponíveis, possam resultar em perdas. O mercado nunca se importa com o quão inteligente você é, nem com o quão bem-sucedido você foi no passado. O seu foco principal não deve ser na obtenção de retornos espetaculares ou na superação constante de índices de referência, mas sim na sobrevivência. A sobrevivência é a fundação da multiplicação. Se você tem a capacidade de permanecer no jogo por tempo suficiente, os retornos compostos farão a maior parte do trabalho por você. A arrogância mata ao longo prazo porque ignora a necessidade de ter uma reserva de segurança, um colchão de capital que não serve para gerar retornos, mas para garantir que, quando o risco invisível se materializar em uma perda visível, você não seja forçado a abandonar a mesa. Esses elementos são a margem para o erro. Eles não adicionam velocidade à corrida, mas garantem que quando um passo for em falso, o corpo não se desfaça. Da mesma forma, no campo financeiro, a margem não é o capital investido para crescer.
mas sim o capital reservado para proteger o crescimento. É o capital que permite que você durma tranquilo, sabendo que o seu comportamento será ditado pela razão e não pela necessidade urgente. Esta é a essência da prudência. Esta é uma pergunta que poucas pessoas fazem, ou quando a fazem, a resposta é vaga e sempre em movimento. A comparação social é sem rodeios o custo operacional da infelicidade na vida moderna. Vivemos em um ambiente saturado de exposição à vida e ao sucesso dos outros, e este ambiente é incrivelmente eficiente em normalizar o extraordinário. Você olha para o lado e vê alguém com mais, alguém com uma casa maior, um carro mais rápido, ou um investimento mais bem-sucedido. Esse ciclo de comparação é perpétuo, e ele tem a capacidade insidiosa de sabotar mesmo a mais robusta disciplina financeira. Muitas pessoas extremamente disciplinadas, na acumulação metódica de capital e competentes em sua gestão, falham tragicamente quando não estabelecem um ponto de chegada claro. O jogo de acumulação, que começou como uma busca por segurança, se transforma em um ciclo vicioso e sem sentido, onde os ganhos de hoje apenas servem para elevar a ambição para amanhã. O que era uma meta razoável torna-se o ponto de partida para a próxima. E a próxima, e assim sucessivamente, até que a busca pela riqueza ultrapassa a busca pela felicidade ou pela segurança. Esta é uma corrida que não pode ser vencida, porque a linha de chegada sempre se move para a frente, impulsionada pela inveja e pelo desejo incessante de ter o que o vizinho acabou de adquirir. Se você não sabe quando parar, se você não tem clareza sobre o nível de capital que lhe garante a segurança e a liberdade desejada, você inevitavelmente se expõe a riscos maiores, em busca de um ganho marginal que pouco contribuirá para a sua qualidade de vida. Você está arriscando o que você precisa e já possui, em troca do que você não precisa, e que apenas serviria para impressionar pessoas que, francamente, não se importam com o seu bem-estar. Seus ganhos mais importantes, e isso deve ser internalizado, são aqueles que você não precisou arriscar. O capital que você protegeu e que lhe permite manter o controle sobre o seu tempo e suas decisões. A única maneira de alcançar essa estabilidade é aceitar que suficiente não significa ter tudo o que o mundo pode oferecer, mas ter o necessário para nunca mais se preocupar em perder o que é fundamental para a sua sobrevivência, a sua dignidade e a sua saúde. A clareza sobre o seu limite, sobre o que é de fato suficiente para você e sua família, protege o seu patrimônio de decisões irracionais que são quase sempre movidas pela inveja ou pela ganância excessiva. É a bússola que o impede de participar de bolhas especulativas ou de investimentos de alto risco que prometem retornos fantásticos em um período curto. O investidor que sabe o que é suficiente para se ter uma vantagem colossal sobre aquele que está sempre tentando acompanhar a acumulação de um terceiro. A paz de espírito que advém da suficiência é um dividendo incalculável. É a diferença entre trabalhar por necessidade e trabalhar por escolha. Estabelecer o seu limite é uma medida de autodefesa psicológica contra as forças corrosivas da comparação social. A disciplina aqui é a capacidade de resistir ao impulso de expandir o custo de vida à medida que o patrimônio cresce. Muitos caem na armadilha da expansão do estilo de vida, onde cada novo ganho é imediatamente consumido por um novo padrão de gastos, garantindo que o ponto de suficiência nunca seja alcançado. O suficiente é um teto, um baluarte de proteção, e não uma linha de partida para o consumo desenfreado. Muitas vezes, as pessoas desejam os retornos do mercado de capital, mas não estão dispostas a pagar o preço emocional exigido para acessá-los. O preço que pagamos, o pedágio necessário para acessar os retornos compostos, que é o verdadeiro motor da multiplicação de capital, é o desconforto constante da incerteza e da flutuação. Há uma assimetria temporal perversa entre o tempo que leva para construir e o tempo que leva para destruir. A maior parte do tempo, o seu investimento será enfadonho. Haverá longos períodos de estagnação, crescimento gradual e momentos em que o seu capital parece estar apenas marcando passo. Mas é justamente durante esses períodos de tédio que a base é solidificada. A diferença reside na capacidade de tolerar que o seu capital flutue dramaticamente, de encarar quedas significativas no valor do patrimônio, sem que isso o force a tomar decisões emocionais e autodestrutivas. Quando você vende em pânico, você transforma uma perda temporária, que o mercado eventualmente corrigiria, em uma perda permanente. Você realiza o dano. Aquele que saiu por medo garante que perderá a recuperação por não estar presente. O objetivo não é evitar a incerteza do mercado, pois isso é impossível, mas sim aprender a conviver com ela, tratando a incerteza como o preço de entrada para os retornos. A aceitação de que haverá dor no caminho é o que lhe permite não sucumbir a ela. Se você planeja investir por 30 anos, deve internalizar que nesse período haverá pelo menos meia dúzia de quedas de mercado que farão com que seu patrimônio aparente ter encolhido de forma catastrófica. O investidor de sucesso sabe que essas quedas são janelas de oportunidade para a compra e a acumulação
não sinais para a retirada e o desespero. Se o seu nível de risco é muito alto, se você alocou mais capital do que a sua psicologia pode suportar perder, então a volatilidade o forçará a quebrar a disciplina. A tolerância ao risco é um conceito primariamente psicológico e não puramente matemático. É por isso que o investidor precisa se conhecer antes de tentar conhecer o mercado. Conhecer a si mesmo significa entender o seu ponto de ruptura emocional e estruturar seu portfólio para que, mesmo na pior das correções, você não seja tentado a tomar decisões que destruam o valor a longo prazo. O foco deve ser na longevidade da sua presença no mercado e não na intensidade do seu retorno anual. Embora o dinheiro possa remover barreiras para a felicidade, o que ele realmente compra de forma tangível e constante é a autonomia. Se você não possui o seu dia, se o seu tempo é gerenciado pelas exigências de terceiros, por um chefe, por um cliente insistente ou por dívidas impagáveis, você não é rico, mesmo que o seu salário anual seja impressionante. Você é apenas bem remunerado e a sua vida ainda está sob coerção externa. O maior valor do capital acumulado é a capacidade de gerenciar o seu próprio tempo, de definir o seu ritmo de vida e, em última análise, de proteger a sua saúde física e mental, que são ativos finitos e irrecuperáveis. A riqueza é o escudo que permite que você decida trabalhar em um projeto que realmente importa para você, que o engaja intelectualmente, em vez de ser forçado a trabalhar em algo que apenas paga mais, mas consome a sua alma. É a capacidade de poder dedicar tempo à recuperação física e mental, ao exercício regular e à convivência familiar, sem a pressão financeira excruciante de precisar gerar renda naquele momento exato, a ausência de estresse financeiro. Crônico é um benefício de saúde que o dinheiro compra de forma indireta, mas poderosa. O estresse crônico corrói o corpo e a mente. A reserva de capital, o colchão de segurança, permite que você absorva choques da vida, como uma doença inesperada, uma recessão ou a necessidade de cuidar de um familiar, sem que esses eventos se transformem em uma catástrofe financeira que exija sacrifícios permanentes de tempo e saúde. A riqueza é a capacidade de comprar tempo, e este é o único bem que não pode ser fabricado ou substituído. É imperativo distinguir entre a busca por riqueza e a busca por bens de luxo. Os bens de luxo são passivos que demandam atenção, manutenção e, invariavelmente, mais tempo e dinheiro. O controle sobre o tempo é um ativo que gera liberdade. Se a sua busca por capital resulta em uma agenda mais cheia e menos tempo para si mesmo, você está falhando na métrica mais importante da prosperidade. A verdadeira riqueza não é o tamanho do seu saldo bancário, mas o tamanho do intervalo entre as suas obrigações. Esta perspectiva coloca a saúde e a autonomia no centro da estratégia financeira, e não o acúmulo por si só. A disciplina de Valmont exige que o propósito do dinheiro seja sempre maior do que o próprio dinheiro. Ninguém, absolutamente ninguém, fica forte ou saudável levantando pesos ridiculamente pesados de forma esporádica, talvez uma vez por ano, em um acesso de motivação intensa. Esse tipo de abordagem leva apenas a lesões e ao esgotamento. O resultado duradouro, a força real e a saúde robusta, vem do levantamento de pesos razoáveis, de forma consistente todos os dias, ou em um regime semanal regular, ao longo de muitos anos. É a repetição metodológica do esforço que transforma a estrutura. A disciplina de poupar e investir uma quantia razoável e sustentável todos os meses, sem falta, ao longo de décadas, supera quase sempre a tentativa de acertar um investimento extraordinário ou de realizar um pico de poupança massivo e insustentável em um único ano. A consistência é o veículo e o tempo é o acelerador. Por exemplo, um ano de poupança agressiva, que força o indivíduo a sacrificar sua saúde e bem-estar, é frequentemente seguido por um ano de consumo compensatório e dívidas, aniquilando o ganho anterior. A consistência, por outro lado, cria um sistema financeiro robusto que não exige sacrifícios extremos, mas sim a adesão a uma rotina de prudência e investimento. Mas é precisamente essa ausência de drama, essa previsibilidade monótona, que permite que o capital trabalhe sem as interrupções destrutivas causadas pelas montanhas russas emocionais. A verdadeira mágica da multiplicação financeira acontece quando você permite que o tempo e a consistência façam um trabalho pesado, enquanto você mantém, de forma inabalável, o comportamento disciplinado. Eles garantem que, mesmo em tempos de crise ou de redução de renda, o sistema de poupança e investimento continue a funcionar, talvez em escala reduzida, mas sem interrupção. A interrupção é o inimigo mortal do longo prazo. Um sistema que seja forte o suficiente para resistir aos inevitáveis picos de euforia que tentam levá-lo a arriscar tudo e aos vales de pânico que o imploram para desistir e vender. O foco deve ser na disciplina diária, na manutenção da consistência chata e não dramática, na clareza inegociável sobre o que é o suficiente para garantir sua paz e, finalmente, na busca silenciosa e pragmática pela liberdade de gerenciar o seu tempo. A incerteza não é apenas um fator externo. É um componente inerente a qualquer sistema complexo.
E o mercado de capitais é o arquétipo da complexidade. O erro de atribuição que mencionei anteriormente, acreditar o sucesso à habilidade. E o fracasso à sorte é uma forma de distorcer essa incerteza. Ao fazê-lo, construímos uma imagem de nós mesmos como seres infalíveis, o que nos prepara para a queda. A humildade é o reconhecimento de que, por mais rigorosa que seja a sua análise, sempre haverá um elemento de ruído, de informação desconhecida, que pode mudar o resultado. Essa humildade se manifesta, na prática, pela utilização de uma estratégia de diversificação que a maioria dos investidores arrogantes considera tediosa ou subótima. O investidor que se considera genial tende a concentrar capital em poucas apostas de alta convicção. Eles buscam o retorno concentrado, que valida a sua visão superior. O investidor humilde, ciente da sua limitação em prever o futuro, prefere a dispersão. Ele entende que a diversificação não é um mecanismo para maximizar o retorno, mas sim uma ferramenta de sobrevivência, um mecanismo para garantir que, quando uma das suas análises se provar catastrófica, o erro não seja fatal para o patrimônio total. A humildade aceita a média. A arrogância exige a exceção. E na construção de riqueza, a média consistente supera a exceção esporádica, pois a exceção geralmente vem acompanhada de um risco de ruína. A busca incessante por mais, após o ponto de suficiência, é o que define a doença da ganância. É um motor que não sabe desligar. Da mesma forma, acumular dinheiro, além do ponto que garante a sua autonomia e a segurança das suas gerações futuras, pode ser financeiramente obeso, levando a uma exposição desnecessária a riscos que você deveria ter evitado, e a um consumo excessivo de tempo e energia na gestão de um patrimônio, que não aumenta mais a sua qualidade de vida. O suficiente é a dieta balanceada do capital. O preço é o que o mercado está disposto a pagar hoje, influenciado por todas as emoções de curto prazo, o pânico coletivo e a euforia irracional. O valor, no entanto, é o fluxo de caixa futuro que um ativo pode gerar, e ele se move muito mais lentamente do que o preço. O investidor disciplinado e maduro entende que a volatilidade cria uma discrepância temporária entre preço e valor. O preço pode cair 50% em uma crise, mas o valor subjacente da empresa ou do ativo não se evaporou nessa mesma proporção. O maior erro dos investidores reativos é confundir a flutuação do preço com a destruição do valor. Eles vendem o valor porque se assustaram com o preço. A disciplina de Valmont exige que, durante a turbulência, você reavalie o valor e não o preço. Se o valor subjacente permanece intacto, a queda do preço é uma oportunidade, não uma catástrofe. E essa capacidade de pensar a longo prazo, durante a crise de curto prazo, só é possível se o seu sistema de vida não exigir que você resgate o capital imediatamente. Para cobrir despesas básicas, a margem de segurança atua aqui como um isolante térmico contra o pânico. Voltando ao conceito de tempo como a verdadeira moeda da riqueza, o controle sobre o seu tempo é a fundação da saúde. Uma pessoa que é forçada a trabalhar longas horas em um ambiente tóxico, sem tempo para sono adequado, exercício físico ou preparo de alimentos saudáveis, está gastando a sua saúde para acumular capital. Este é um negócio de curto prazo que sempre falha. A saúde é um ativo depreciável que, se esgotado, anula a utilidade de todo o capital acumulado. De que serve uma grande fortuna se você está muito doente ou esgotado para desfrutá-la ou para exercer a liberdade que ela oferece? A disciplina de usar o dinheiro para comprar tempo, em vez de comprar mais coisas, é o que separa a ostentação superficial da prosperidade genuína. A persistência do pequeno investimento mensal, automatizado, na conta de aposentadoria ou em um portfólio diversificado, não exige que você entenda a taxa de inflação dos próximos 3 anos ou a política do Banco Central. Exige apenas que você continue enviando o dinheiro, permitindo que o tempo, através da composição, opere a sua magia. Esta abordagem minimiza o risco comportamental, pois remove a necessidade de decisões ativas e emocionais frequentes. O investidor consistente não está tentando vencer o mercado. Ele está apenas participando do crescimento econômico global ao longo de décadas. E essa é uma aposta muito mais segura e muito mais rentável no longo prazo do que qualquer tentativa de adivinhação. A excelência, como nos diz a filosofia antiga, é um hábito, não um ato. E a excelência financeira é a ausência de drama no seu balanço. Ela exige paciência, a capacidade de atrasar a gratificação e a humildade para reconhecer que o retorno está no tempo e não na velocidade. É a reserva de liquidez que permite que você compre quando todos estão vendendo em pânico, porque você não está sob pressão para liquidar seus ativos. Essa reserva é o oxigênio, que mantém o seu comportamento racional durante o incêndio do mercado. O investidor que busca status é um escravo da opinião alheia. O investidor que busca conveniência está comprando a capacidade de viver a vida com menos atrito e mais tempo para o que importa. E esse é um investimento que tem um retorno garantido na qualidade de vida. Enquanto o ativo não for vendido, a flutuação é apenas um ruído temporário. A disciplina aqui é a capacidade de ignorar o ruído
de tratar o extrato mensal como irrelevante e de focar na trajetória de 5, 10 ou 20 anos. Se a tese de investimento original permanece válida, a volatilidade é apenas uma distração que deve ser ignorada com determinação fria. Não se trata de parar de trabalhar, mas de trabalhar sob suas próprias condições e com propósito. O verdadeiro teste da riqueza não é o que você pode comprar, mas quanto tempo você pode passar fazendo o que é intrinsecamente satisfatório, seja ele remunerado ou não. O capital cresce melhor quando está em repouso, trabalhando sem interrupção. Seu trabalho é proteger esse repouso, através de uma disciplina comportamental inquebrantável. Se o comportamento falhar, nenhuma inteligência ou fórmula complexa poderá salvá-lo da ruína que você construiu. O alicerce é o seu comportamento, e ele deve ser rigorosamente mantido. A jornada é longa e exige silêncio e repetição. Ao abraçar humildade, ao definir o suficiente, ao aceitar o desconforto da volatilidade, ao valorizar o tempo sobre a posse e ao praticar a consistência metódica, você não apenas constrói riqueza, você constrói uma vida robusta. É a robustez que perdura, não a intensidade momentânea. O investidor que pratica a consistência e a moderação está construindo um sistema que funciona no piloto automático, exigindo apenas intervenção disciplinada em momentos de real necessidade, geralmente para rebalancear o portfólio e não para especular. O grande segredo, que não é secreto, é fazer o simples, de forma contínua, por tempo suficiente para que a mágica aconteça. O simples é o que funciona, e o complexo é o que seduz e destrói. Mantenha-se simples, mantenha-se disciplinado, mantenha-se vivo no jogo. É um trabalho constante e silencioso. É a única forma de garantir que o capital que você acumula sirva ao seu propósito e à sua liberdade, e não o contrário. O seu maior patrimônio é a sua capacidade de pensar com clareza sob pressão. Proteja-o acima de tudo. Ela garante a sua capacidade de compra em momentos de pânico e a sua capacidade de sobreviver a crises pessoais sem liquidar ativos. Quando o custo da oportunidade é o medo, a margem para o erro é o preço que você paga pela paz de espírito e pela continuidade da sua estratégia. Não confunda prudência com falta de ambição. A ambição deve ser contida pela prudência. A prudência garante que a ambição tenha tempo suficiente para se realizar. Se você nunca define o suficiente, você se condena a uma vida de escassez percebida, independentemente do seu nível de riqueza. O desejo insaciável transforma cada ganho em uma nova fonte de insatisfação. A definição do suficiente impõe um limite ético e psicológico ao consumo. Ela liberta a mente da necessidade perpétua de mais e permite que o foco seja redirecionado para a criação de valor, para o propósito e para a saúde. O capital acumulado, além da suficiência, deve ser visto como capital que confere responsabilidade, não permissão para o excesso. É capital que pode servir à sociedade, à filantropia ou à próxima geração, mas não deve mais ser um motor de consumo pessoal. O tempo, como principal dividendo da riqueza, é um conceito que deve permear todas as decisões financeiras. Antes de realizar uma compra grande, o investidor deve perguntar: este item me dá mais controle sobre o meu tempo, ou me rouba tempo, através de manutenção, dívida ou estresse? A casa grande exige mais manutenção, o carro de luxo exige mais seguro e atenção. O estilo de vida ostensivo exige mais tempo para a sua manutenção. O ativo que compra tempo é aquele que reduz o atrito da vida e permite o foco na saúde e no propósito. Este é o único cálculo que realmente importa na busca pela prosperidade. A maestria financeira é a conquista de um sistema comportamental que garante a longevidade do capital e a soberania do seu tempo. É um trabalho que exige introspecção constante, calibração fria e uma rejeição firme da mentalidade de curto prazo que domina o ruído do mercado. O seu foco deve ser sempre interno, focado na gestão das suas reações e na manutenção da sua disciplina. Tudo mais é ruído. Este é o caminho. Não se pode pular camadas ou esperar que o vento sustente a estrutura. A fundação deve ser sólida e a força vem da união de pequenos esforços repetidos. Não há atalhos, há apenas o caminho metódico e persistente. Este é o segredo dos que duram. A sobrevivência é o luxo supremo, e a sobrevivência é garantida pela margem de segurança e pela disciplina comportamental, que impede o investidor de liquidar ativos sob estresse. É a humildade em relação ao risco que garante a robustez. A clareza sobre o suficiente atua como um freio psicológico contra a imprudência. Sem este freio, a ganância se torna um acelerador sem limite, levando o indivíduo a ultrapassar os limites da segurança e a expor o capital a riscos de ruína. O suficiente não é o máximo que você pode acumular, mas o mínimo necessário para proteger o seu futuro. É a definição da linha de segurança. Uma vez cruzada esta linha, o jogo muda de acumulação para proteção e as regras de risco devem ser drasticamente revistas em favor da conservação. Se você investe com um horizonte de 1 ano, a volatilidade é uma ameaça existencial. Se você investe com um horizonte de 30 anos, a volatilidade é um detalhe estatístico.
Um pequeno tremor no gráfico geral que, na verdade, oferece oportunidades de compra a preços descontados para o paciente. O tempo é o amortecedor emocional que permite ao investidor, disciplinado, encarar as quedas de mercado com serenidade. O capital deve ser estruturado para maximizar essa autonomia, permitindo a flexibilidade de horários e a liberdade geográfica. É a ausência de sustos, a ausência de pânico e a presença constante da prudência.